Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. Começamos mais um mês, portanto, agora 8 horas 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está começando pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então, o nosso canal está aberto contigo para você que está aí do outro lado, mandar suas perguntas, suas críticas e sugestões. A gente está aqui monitorando tudo que é importante para o seu dia a dia, para a sua tomada de decisões. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, quando terminar essa conversa, você vai seguir este perfil, @Cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Então, a gente tá te esperando por lá. Olha só, como nós sempre fazemos, a gente vai trazer ali uma rodada de preços e hoje já me parece ser um dia mais cauteloso, mais negativo para alguns mercados. Há alguma preocupação ali ainda com algumas questões ligadas à China, então no financeiro é um dia mais negativo. Agora, e é um dia de algumas correções também para alguns mercados que subiram forte aí nos últimos dias, como é o caso do algodão, por exemplo, ao longo desse Bom Dia Agro. A gente vai falar um pouquinho mais de algodão hoje, porque nessa semana bateram aí os preços nas máximas de 10 anos, então é um mercado que está realmente trazendo oportunidades interessantes e importantes para algumas regiões produtoras aqui do Brasil. Então é importante você saber sobre isso também, tá bom? Fora os nossos assuntos corriqueiros, então vamos falar dos mercados de soja, milho. Guilherme Dorigatti já nos passou um bom resumo aí da semana sobre as safras, o avanço do plantio aqui no Brasil. A Virgínia Alves está levantando informações exclusivas para a gente falar sobre o clima, a previsão do tempo, e a promessa com essa chegada de outubro é de que cheguem as chuvas também aqui para as regiões produtoras, né? Então, o centro-sul do Brasil, regiões ali também do Mato Piba, começam a receber algumas precipitações, alguns volumes melhores. E eu já aproveito para te pedir para que você que está nos acompanhando do lado de lá, nos mande também a sua posição, mande pra gente de onde você tá falando, cidade, estado, e nos mande se tá chovendo aí na tua terra, né? Se tá chovendo para plantar, chovendo o suficiente para plantar. Então, a gente tá aqui querendo saber o seu retrato desse início de safra, tá bem? E a gente vai falar sobre isso e, claro, sobre tudo aquilo que é notícia no agronegócio, na política, na economia, como eu falei, tudo aquilo que impacta o seu dia a dia, tá certo? Vamos começar com a nossa rodada de preços. Bom, a gente começa, então, com as commodities agrícolas. A soja opera com leves baixas agora, 0,2% de queda. O milho e o trigo sobem. O trigo sobe forte, mais de 1,5%. O café arábica sobe um pouquinho, 0,6% de alta agora. O açúcar cai, 0,9%. O algodão também recuando, 0,6% de queda. O petróleo WTI cai e o Brent também. O Brent acompanha. Lembrando que o Brent é muito mais referência para o quadro global de oferta e demanda do que o WTI, que é um indicador mais pro petróleo americano, né? O WTI tem uma queda agora de 0,37%, ou 0,4%, e para valer $74,75 o barril, e o Brent tem uma queda de 0,2% para valer 78,16 cents por barril. Lembrando que nesta semana o barril do Brent já alcançou os $80, marca importante, níveis pré-pandemia, lá de 2019, hein, senhores? Então, atenção aí ao mercado do petróleo. O mercado do gás natural hoje também apresenta um recuo considerável depois da escalada dessa semana e de uma escalada que já vem aí nos últimos 12 meses, mas essa semana a gente chegou a ver o gás natural subir num dia só 7%, né? Então a gente está falando de uma baixa agora de 1,9%, o ouro cai um pouquinho, 0,14%, prata e cobre sobem, uma alta de 1,28% para prata e uma alta de 2,4% para o cobre. Então, passamos aí nos principais mercados e, de fato, como eu falei, é um momento de... né, hoje é um dia onde não há uma direção comum para todos os mercados, porque o financeiro me parece um pouco mais cauteloso, realmente, né, olhando mais para as notícias que
podem chegar, tá olhando também para a criação de empregos aqui no Brasil, que foi bastante interessante, né? Ontem saiu a PNAD contínua, que é aquele índice que nos aponta o desemprego. Então, a gente tem essa situação, a gente vai falar sobre isso, sobre essa geração de vagas, e principalmente a geração de vagas no agronegócio, que mais uma vez foi bastante positiva, é uma boa notícia para o Brasil, ainda bem. Então, a gente está aqui de olho nessas informações, tá? Aqui nos nossos comentários, não se esqueça que o chat está aberto ali no YouTube também, se você está nos acompanhando por lá, quiser fazer suas perguntas, fiquem à vontade. E eu vou responder algumas perguntas de ontem também, né, que eu não consegui responder hoje. A Letícia Guimarães, para nos auxiliar aqui nessas perguntas, ela está conosco também acompanhando o Bom Dia Agronegócio da nossa redação aqui no Notícias Agrícolas, tá bom? E passando aqui rapidamente pelos nossos comentários, já tem gente perguntando sobre o mercado de café, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa movimentação dos preços hoje e como foram durante a semana. Tem pessoas também perguntando sobre as chuvas e dando boas notícias, olha só. Gabri Matheus, bom dia, estou em Guaraí, no Tocantins. Esse mês de setembro já estamos com um acumulado de 158 milímetros. Ontem choveu, inclusive, 30 milímetros. Que boa notícia. Bom dia, Novo Mundo, Mato Grosso. Soja já emergindo nas primeiras áreas plantadas. Que boas notícias para começarmos a sexta-feira. O pessoal de Medianeira, no Paraná, conosco também acompanhando o Bom Dia Agro. Tem aqui um comentário do Pará. Sou do Pará, município de Xinguara. Bom dia, obrigada. Boa Vista das Missões, no Rio Grande do Sul, conosco. E o Danilo, né, nos perguntando aqui do mercado de café. A gente chega lá, viu, Danilo? Hoje eu vou começar, então, pessoal, com as informações do clima, tá? A previsão do tempo, porque para outubro está previsto, então, esse avanço de uma frente fria e deve trazer algumas pancadas de chuvas por todo o Brasil. Aqui em Campinas, no interior de São Paulo, se a gente olhar para o céu, tá meio bom, meio ruim. Sabe como é que é? Assim, parece que vai chover ali, mas parece que não vai chover aqui. Enfim, tomara que ela chegue o quanto antes, essa chuva. Olha só as informações que a Virgínia acabou de me mandar. A Virgínia, que é a nossa especialista em clima. E já já essas informações estarão ainda mais completas e detalhadas para você, com mapas e previsões, os radares, os satélites, tudo colocado ali num mesmo lugar. Veja só o que a Virgínia já nos informa nesta manhã de sexta-feira. O mês de outubro começa com pancadas de chuvas em várias partes do país. De acordo com o modelo Cosmo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir de agora as chuvas passarão a ser mais frequentes também no Brasil Central. Olha só que boa coisa. Em relação aos volumes, o destaque fica para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná, que devem receber as maiores precipitações nos próximos dias, que devem ficar entre 20 e 50 milímetros, tá? Então, atenção a esses volumes de chuvas que podem chegar aí nos próximos dias para você, principalmente no sul do Brasil. Hoje de manhã eu estava vendo uma imagem de Florianópolis, o céu bastante nublado, o tempo bem fechado, me parece que por lá as chuvas já estão chegando efetivamente. Isso vai ajudar a melhorar os níveis de umidade no solo, vai ajudar na emergência das plantas, vai ajudar na germinação para quem está começando a plantar há pouco. Então, nós temos essa condição, certo? Ontem nós tivemos bastante gente perguntando sobre a questão das chuvas, né? Então, a gente está olhando bastante para isso e rezando para que esse outubro que chega hoje chegue com essas precipitações, tá certo? Como eu falei, já já essas informações todas estarão disponíveis para você no Notícias Agrícolas, combinado? Bom, ontem me perguntaram também bastante sobre o mercado de açúcar, né? A L'Alexandre Caldas Bacelar. Como está o açúcar e o seu mercado futuro? E essa suspensão dos fertilizantes chineses, será que vai haver um novo aumento nos custos de produção do soja milho ano que vem? Né? E os preços dos grãos para 2022 devem subir ou cair? Soja e milho safrinha 2022. Então, esses são alguns assuntos que a gente vai tratar ao longo desta sexta-feira. E eu vou começar hoje com o mercado de milho, tá? A gente ainda vê os preços da B3 bastante
bastante sustentados, né? Então, no nosso mercado futuro aqui, brasileiro, a gente tem um suporte importante no mercado de milho que vem do dólar. O dólar está quase 5,50. Ontem teve uma nova alta. O mercado está abrindo nesse segundo, já já a gente tem a cotação de hoje. Mas ontem fechou com R$ 5,45, chegou a bater 5,47 ao longo do dia. E se a gente olha para o dólar futuro, a gente tem preços ainda mais elevados. Então, durante toda essa semana, nós tivemos essa influência positiva do dólar, mas, de outro lado, os fundamentos acabaram pressionando um pouquinho as cotações, mas nesse equilíbrio, o que se observa ainda são preços bastante elevados, preços que seguem acima dos R$ 90 no mercado futuro brasileiro na B3. E essas leves baixas, esses fundamentos, quais são? A chegada do milho importado, a chegada da oferta da safrinha e os compradores, sabendo dessa chegada da oferta, um pouco mais reticentes nas compras, né? Então, essa reticência dos compradores diminui a liquidez no mercado interno brasileiro e a gente tem essa tentativa aí de equilíbrio dos preços, tá? Falando um pouquinho sobre safra, efetivamente, vamos falar do mercado de Chicago antes, de milho, porque ontem nós tivemos relatórios do USDA, né? Tivemos relatórios do USDA e foi um relatório para soja bastante baixista. Já já a gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre milho Chicago, tá? Bom, entendemos qual é a condição ali para o interior do Brasil, para o nosso mercado futuro brasileiro. Vamos virar a chave para Chicago. Ontem, o relatório trimestral de estoques do USDA trouxe algumas revisões nos números da safra 2020-21. O que isso significa? Significa que diminuiu um pouquinho os estoques, diminuiu um pouquinho a produção de milho norte-americana na safra passada, 2021, mas ainda assim, com uma demanda mais fraca, trouxe estoques que vieram dentro das expectativas do mercado. Eu estou falando de números na casa de 31 milhões de toneladas. Eu vou abrir aqui os números para a gente falar exatamente quais são esses dados e como veio essa revisão aí na safra 2020-21, que deverão ser oficializadas, né? Já são oficializadas, mas deverão ser mais bem detalhadas no relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz amanhã. Perdão, senhores, que o USDA traz no dia 12 de outubro, no seu relatório mensal de oferta e demanda. Então, vamos falar um pouquinho do milho, ó. Os estoques trimestrais ficaram em 31,4 milhões de toneladas. As expectativas do mercado, 25,4 a 31,8. Então, veio bem mais próximo da máxima das expectativas. A média esperada, 29,4 milhões. Isso fez com que, portanto, o número viesse acima da média esperada, o que acabou pressionando as cotações. Mas o milho fechou ontem com leves baixas e hoje já volta a subir. Por quê? Porque nós tivemos, então, essa revisão para menos, né, da produção americana 2020-21, e isso foi equilibrando as situações. Mais do que isso, o relatório do USDA veio altista para o trigo, que ajudou a segurar um pouco as baixas registradas no milho. O trigo subiu bem ontem, né? Subiu forte por conta desse relatório altista e ajudou a dar suporte para os preços do milho na Bolsa de Chicago. Agora, o que a gente tem que entender é que esses 31,4 milhões de toneladas são os estoques iniciais da safra 21-22 dos Estados Unidos. E nós estamos falando de estoques que são aí ligeiramente apertados. Se a gente olhar para os estoques de 1º de setembro de 2020, ou seja, os estoques iniciais da safra 2021, eles eram de 48,8 milhões de toneladas. Então, nós tínhamos 18,8 milhões, 18,4, para ser mais honesta, milhões de toneladas a mais para começar a safra anterior. Então, vejam que mesmo com uma safra, né, maior esse ano, a gente tem que olhar que estamos começando essa temporada com estoques um pouquinho mais apertados. Então, uma coisa pela outra, acabou equilibrando as cotações do milho e dando espaço para fechar o mercado ali ontem
perto da estabilidade e hoje já voltar a subir. As vendas para exportação desta temporada pelos Estados Unidos, elas estão inclusive um pouquinho acima do registrado no mesmo período do ano passado, que também é um fator positivo. E nós temos aí a competitividade do milho americano, que volta a aumentar agora diante da chegada da nova oferta. A colheita está correndo lá nos Estados Unidos num ritmo dentro da normalidade e nós temos essas soluções que começam a aparecer dos problemas logísticos lá na região do Golfo. Então, a gente tem fatores que, de fato, pesam agora sobre o mercado. No entanto, fica aí um sinal de alerta sobre as produtividades norte-americanas que vêm sendo registradas pelos produtores ao longo desses trabalhos de colheita. Tanto para milho quanto para soja, nós temos a sinalização, segundo me reportou ontem o seu Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, de que nós temos perdas de 2 a 3 bushels por acre em algumas regiões importantes de produção, ao passo em que a colheita caminha e o produtor consegue fazer essa avaliação. Então, o que o mercado aposta? Que no próximo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, que vai ser dia 12 de outubro e não amanhã, vai acontecer uma revisão possivelmente para baixo da produtividade da produção na análise de alguns especialistas. Então, a gente vai entender que de hoje até o dia 12 o mercado deve ter aí um range mais curto de oscilação, esperando por esses dados atualizados do dia 12, tá? Então, vamos ficar de olho. Quando a gente olha para o milho Chicago, essas são as condições. Lembrando que essa semana nós tivemos a notícia de que as principais tradings americanas estavam voltando à sua total capacidade operacional logística lá no Golfo, o que ajuda a escoar e a fluir muito melhor a exportação de milho, assim como a de soja e outros produtos, ali pelo principal canal de exportação norte-americano, ok? Então, essas são as informações importantes ali para o mercado de milho na Bolsa de Chicago. Obviamente que a gente tem a influência do financeiro, a influência do petróleo, a influência do dólar, o ritmo da colheita, as condições de clima para colher, e o mercado vai aos poucos olhando um pouco mais também para a safra brasileira, embora a nossa safra de verão não seja a mais importante, mas o mercado olha também para entender como é que estão as nossas exportações, que poderiam ser muito melhores nesse segundo semestre, caso não fossem as perdas que nós acumulamos lá na safrinha deste ano, tá bem? Então, essas são informações importantes ali para o mercado do milho na Bolsa de Chicago e no nosso mercado futuro aqui no Brasil. Vamos abrir a B3? Vamos ver se a gente já tem cotações do milho aqui na B3. Pra gente entender. Fato é que o mercado de milho aqui no Brasil tá bem mais calmo agora, apesar dessas baixas, e hoje me parece que tá operando em alta. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não sei se a gente já tem abertura, né? Porque acabou de acabar de abrir. A Leandra pergunta pra gente, Carla, essa abertura fica salva em alguma plataforma? Leandra, fica sim. O Bom Dia Agro fica salvo tanto no feed do Instagram do Notícias Agrícolas, quanto no YouTube, na nossa playlist do Notícias Agrícolas Oficial. A playlist do Bom Dia Agro tá lá com todas as nossas edições. Então fica salva se você precisar sair, tranquilo que as informações estão ali guardadinhas pra ti, tá? Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui os preços na B3. Hoje sim, trabalhando em alta. Novembro, R$ 92,17, uma alta de 0,3%. Janeiro, alta de 0,5% para valer R$ 93,39 por saca. O março, R$ 93,18, alta de 0,1%. O maio, R$ 89,09 por saca, 0,5% de alta também. Falamos do mercado do milho, vamos falar um pouquinho sobre a questão safra, né? Vamos falar sobre como é que as coisas estão caminhando aí para o plantio, e não só para o plantio do milho, mas milho verão, mas também soja, né? Bom, segundo informações levantadas pelo Guilherme, né? Guilherme Dorigatti, nosso editor de milho aqui no Notícias Agrícolas. O Paraná encerrou a colheita da safrinha e já plantou 62% da safra de verão. Segundo o DERAL, a perspectiva é de colher 4,1 milhões de toneladas nessa primeira safra paranaense de milho, tá? Mato Grosso do Sul também já encerrou as atividades de colheita da safrinha e a FAMASU, Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, deve divulgar o
balanço final de produção na próxima semana. Todos os relatórios estaduais, o Guilherme traz para você sempre em primeiríssima mão, tá? A expectativa é de uma produção pelo menos 2,7 milhões de toneladas menor do que o inicialmente projetado, tá? Balanço para a safrinha 21. Vamos falar agora um pouquinho de soja, certo? Então, estamos ali concluindo os nossos comentários sobre o mercado de milho. Vocês querem que eu abra o preço de Chicago? Só para não dizer que não falei das flores? Vamos abrir aqui e ver quais são as cotações nesse momento. Todos os principais vencimentos sobem 2,5 pontos agora. O contrato de dezembro, $5,39 por bushel. Março, $5,47. Maio, $5,51. Julho, $5,51 por bushel. Ontem, inclusive, senhoras e senhores, o Bruno, de Pará de Minas, me perguntou sobre o atraso na entrega das sementes de milho no atual momento. Bruno, de fato, se você estiver conosco e amigos, de fato a gente vai continuar apurando isso, mas reitero a informação que eu te dei ontem. Não me parece ser algo generalizado por enquanto, de acordo com o que a gente pôde apurar, tá? Então, a gente vai mais a fundo para entender e, de fato, as entregas de todos os insumos para as próximas safras, elas estão causando muita preocupação, estão causando muito temor, porque de fato a gente tem essa dificuldade de oferta de insumos em todos os setores. Pode ser que para algumas localidades do Brasil essa questão da semente de milho também esteja pegando mais forte. A gente vai acompanhar, tá? E alguém me perguntou um pouco mais sobre o milho, né? Assim, ontem me perguntaram também sobre a possibilidade do aumento no custo de produção para soja e para milho no ano que vem. E o pessoal da AgroPrime me perguntou sobre os preços dos grãos para 2022, se devem subir ou cair. Olha só, vamos começar pelos grãos em 2022. Principalmente o milho, tá? O milho tinha já uma sinalização de que ainda manteria preços bastante elevados até 2022, segundo informações apuradas aqui pelo Notícias Agrícolas ao longo de todo esse ano. Nós fizemos um trabalho muito forte de acompanhar os impactos dessas perdas na safrinha, das perdas de milho em outros países importantes ali no contexto global de produção e, de fato, nós temos uma oferta um pouco mais curta, um pouco mais limitada. Então, os analistas e consultores apontavam que nós teríamos preços em alta até 2022, né? São preços, quando a gente olha para o mercado futuro, se a gente vai lá para maio, a gente vai ver R$ 89,00 por saca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode haver um ajuste no preço, mas ele não pode também cair tanto, porque ele precisa, estimular a produção do ano que vem, 2, permitir que a demanda, né, não seja tão estimulada assim, não me entendam mal, a demanda precisa ser estimulada, mas no sentido de conter a demanda, porque vamos virar o ano com estoques muito apertados, de milho, então tudo isso vai sendo contabilizado para que a gente comece, pelo menos 2022, segundo os analistas e consultores de mercado, com preços elevados. Talvez não sejam as máximas que nós registramos esse ano, porque nós tivemos um choque de oferta muito sério no milho, mas são preços ainda muito remuneradores para os produtores brasileiros. A gente vai trazer também isso para a nossa pauta e começar a trazer essas projeções, então, para 2022, tá certo? Sobre os custos de produção, sim, eles serão inevitavelmente mais altos nas próximas safras. Parte disso vem dessa questão da possibilidade da suspensão das exportações chinesas de fertilizantes. Nós falamos sobre isso durante toda a semana, mas é preciso a gente reiterar aqui, reforçar. Isso ainda não foi oficializado, tá? Isso ainda não foi determinado, tampouco aplicado. Mas o que já se observa é uma restrição da oferta chinesa de algumas matérias-primas. Isso é líquido e certo. Não só na China nós temos problemas com fertilizantes e também com defensivos, como é a questão do glifosato, por exemplo, mas nós temos preocupações com a oferta de fertilizantes em outros pontos do globo. Bielorrússia, Rússia, Canadá, todos esses países estão ali com problemas para entregar
a sua oferta de fertilizantes. Então, essa crise dos insumos, ela vai durar pelo menos até julho de 2022, na análise do professor Roberto Dumas Damas, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas ontem. Eu vou deixar o link aqui para você. O link não dá, né? Porque vocês não conseguem clicar no link. Mas eu vou deixar aqui o caminho para vocês seguirem essa entrevista, ouvi-la com muita atenção. E ali junto tá uma entrevista do Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest, mas a gente falou com o Jefferson sobre os fertilizantes e o Jefferson fez uma análise muito completa, né? Inclusive chamando atenção para as relações de troca para 2022-23 e para a safrinha 22, vou falar sobre isso. Mas essa entrevista com o Roberto Dumas Damas, ela traz um espectro mais amplo, né? Ela traz um cenário global de insumos. Então, a alta nas matrizes energéticas estão subindo preços do petróleo, do gás natural, do carvão, as commodities metálicas. A China está ali meio vai, não vai, o que vamos fazer? Vai crescer a economia chinesa? Claro que vai. Mas como que vai ficar diante dessa crise energética, dessa crise de insumos, dessa coisa de ter que proteger o seu mercado interno, de ter que garantir as suas metas sustentáveis, de problemas geopolíticos que tem com alguns países? Ela suspendeu as importações de carvão da Austrália, que é um dos seus principais fornecedores. Como é que vai continuar alimentando as plantas, por exemplo, produtoras de fertilizantes? São vários problemas alinhados e eles precisam ser compreendidos. Eu vou deixar aqui para vocês, então, o caminho para essa entrevista com o Roberto Dumas Damas, tá? Ó, vai lá no noticiasagricolas.com.br, menu vídeos, política e economia. Na sequência, vai procurar o quê? Roberto Dumas Damas, tá? Maravilha. Chegou ali, vai procurar esse título aqui, ó. Olha só a manchete do professor Dumas. Vou deixar aqui para vocês o resumo da entrevista dele, ó. Crise energética na China e no mundo deve levar choque de oferta de insumos até julho de 2022, pelo menos na perspectiva do professor Dumas, tá certo? Então, atenção total, vale a pena recuperar essa entrevista e entender o que vai acontecer. Isso vai impactar diretamente nos seus custos de produção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está olhando para uma relação de troca safrinha 22 ureia em 80 sacas por tonelada de ureia. Em abril, esse número era de 40, tá? Então, veja, dobrou em 6 meses, né? Quando a gente fala de soja, a gente está falando de 32 sacas por tonelada de KCl. O cloreto de potássio está fora de órbita, o preço. Então, são 32 sacas de soja para uma tonelada de KCl, quando a gente fala ali base Sorriso, Mato Grosso, tá? Então, a gente está falando de números muito altos para a soja 22, 23, essa relação de 32 sacas contra 14 de setembro de 2020, ela é a mais alta da série histórica da Agrinvest Commodities, tá? Que faz o acompanhamento já há muito tempo. Então, perceba, nós temos aí um aumento já inerente dos custos de produção, já é líquido e certo, e há uma incerteza sobre a chegada desses insumos. Então, é momento de você reunir os seus profissionais, reunir com os seus representantes de revendas, reunir todo mundo para fazer seu planejamento estratégico. E entender que momento é esse para você, para a tua safra 2022-23. Para a safrinha de milho, a tomada de decisão tá curta. Seu espaço é desse tamanho assim, ó, minúsculo, tá? Então, ó, pernas para que te quero. É correr para entender o que você tem que fazer. Não é correr para comprar. É correr para você saber qual a estratégia melhor que você pode adotar agora para otimizar esses custos que serão altos aí na próxima temporada. Fechado? Então, dessa forma, a gente consegue responder aí sobre essa questão dos custos de produção, tá bem? Bom, falamos então bastante sobre o milho, falamos sobre os custos, a gente pode trazer agora um pouquinho o mercado da soja. Olha só, o seu José Araújo de Caxias, no Maranhão, está chovendo aqui, chuva do caju e da manga. Mas que beleza, seu José, tomara que essa chuva continue, né?
Falamos então aí sobre o mercado de bastante sobre o mercado de milho, sobre safra 22-23, que é a que está com um belo sinal de alerta gigantesco em cima dela. Então, ó, atenção total, vai plantando essa pensando na próxima, tá? Delegue, divide, né? Traz tudo todas essas, né? O pessoal me pedindo aqui informações do boi gordo, a gente já vai falar sobre isso. O boi gordo teve uma semana tensa, está tendo uma semana tensa com a China aí no feriado, e a gente já vai falar sobre o mercado do boi, tá? O pessoal da TF Agronegócios. Eu já chego lá, tá? Vou falar da soja, na sequência a gente já fala sobre o mercado de boi. Fechado? Vamos abrir Chicago, vamos dar uma olhadinha, porque ontem os preços terminaram o dia com quase 30 pontos de queda, senhoras e senhores, e começa outubro bem mais tranquilo, próximo da estabilidade, se recuperando do baque de ontem. Novembro, $12,54 por bushel. Janeiro, $12,64. Março, $12,71. Maio, $12,78 por bushel. O novembro perde 2 pontos, o janeiro 1,25, o março perde meio ponto e o maio, estável sem variação, já estava subindo um pouquinho mais cedo e era a exceção ali entre os principais contratos. Bom, ontem, as perdas de quase 30 pontos no mercado da soja, elas vieram na sequência do relatório semanal, no relatório trimestral de estoques, já que os números vieram consideravelmente acima das expectativas do mercado. A gente está falando de estoques ali na casa de 6,7 milhões de toneladas e o mercado esperava 4,5, né? 4,7, qualquer coisa assim. Bom, o que aconteceu, né? Porque a gente teve uma demanda maior em agosto por soja, tanto no esmagamento de soja quanto nas exportações, e o mercado, portanto, fez as contas e falou, não, vamos ter estoques finais, estoques em 1º de setembro, trimestrais, de 4,7, 4, né, alguma coisa. E aí veio com 6 e tralalá, 6,3, 6,4 milhões de toneladas, muita soja. Muita soja não, mas mais do que o esperado. Por que isso se deu? Porque assim como o USDA reduziu a safra de milho 2020-21, aumentou a safra de soja 2021 em 2,2 milhões de toneladas. Mas da onde veio isso? Fizeram ali as contas, revisaram, contaram ali, puxaram dali para cá, aumentaram a safra de soja, aumentaram a produtividade de 56,7 para 57,4 sacas por hectare, 50,2 bushels para 51 bushels por acre. E aí o mercado falou, como assim, USDA? Né? Da onde veio esses números? E o USDA explicou tudo ali bonitinho no seu relatório. Se você não acompanhou esse relatório ontem, ele está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E aí, dali, baixa na soja, 30 pontos de queda. E o que aconteceu? Isso quer dizer que agora a gente vai ver o mercado entrar numa toada de baixa por conta desses estoques, que, volto a dizer, são os estoques iniciais da safra 2021-22. Há motivos, né, que pressionam o mercado agora. Primeiro deles, a colheita americana está em andamento, o escoamento das exportações americanas melhorou. Então, embora isso seja bom, a gente tenha... isso mostra que a chegada da oferta está acontecendo efetivamente, né? Então, a gente tem a chegada da oferta, o plantio começando aqui no Brasil, as chuvas voltando para a América do Sul, a Argentina podendo colher uma safra maior esse ano. Então, a gente tem alguns fatores nesse momento que vão naturalmente pressionar esse mercado. Mas, Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, ontem falou conosco neste site, no fechamento do mercado, deu entrevista ao Alexander Horta e explicou. Outubro, historicamente, você tem uma puxada de preços da soja, né? Por quê? Porque você tem ali uma preocupação com a safra brasileira, você tem uma melhora da oferta da exportação americana. Então, uma coisa pela outra vai equilibrar o mercado. Mas é preciso você estar atento, né? E principalmente olhar para a safra 22-23. O Marcos deixou muito claro nos seus cálculos, sempre muito assertivos, a rentabilidade que o produtor brasileiro ainda tem diante dos atuais preços. Os prêmios já cederam um pouquinho, o dólar subiu forte e Chicago, ali referências para a nossa safra, estão bastante interessantes. Então, também reúna os seus profissionais para fazer essas contas. Fato é que a gente tem agora um Chicago pressionado, mas nem para sempre vai ser dessa forma. O mercado nem só sobe, nem só desce.
Então, atenção total, porque você vai ter que monitorar o mercado muito de perto agora, ao mesmo tempo que cuida do seu plantio, tá? Lembre-se, no dia 12 de outubro tem novo boletim do USDA e também, como disse o Sr. Ginaldo, podemos perder produtividade, os produtores estão relatando perdas de 2 a 3 bushels por acre na soja, isso é importante. E isso em algum momento vai ser contabilizado e o mercado vai ter que reagir a isso, ok? Para o Brasil, é a mesma condição. Vai ter que acompanhar o mercado, vai ter que olhar forte ali para a questão do dólar, que vai ser extremamente volátil. E no ano que vem também, porque é ano de eleição, a gente está um ano das eleições presidenciais, né? Extremamente polarizadas. A política nesse país está indo para um caminho complicado, né? Quando a gente vê o que aconteceu na CPI da pandemia essa semana, foi vergonhoso. E aí, apertem os cintos, porque a volatilidade cambial vai continuar. Essas questões todas do financeiro vão continuar, essa preocupação com as crises energéticas, as crises de abastecimento e tudo mais, tudo isso vai continuar e ameaçam as expectativas da retomada econômica mundial. Então, perceba, isso é importante, tá? E aí a gente vai tentando entender como isso vai impactando no mercado da soja. Então, colheita americana, plantio brasileiro, clima por aqui, demandas, principalmente o comportamento chinês, que lembrando, hoje começa um feriado na China que dura 7 dias, é a semana dourada, então é um feriado aí de 7 dias, e esse feriado deixa a China fora das compras nesse período, o que também deixa o mercado mais lento, mais letárgico, então é preciso ponderar todas essas situações, tá certo? Preços aqui no Brasil seguem elevados, se a gente fala de soja 2021, base Porto, preços acima de R$170, soja 21-22, base Porto, acima de R$160 por saca. Se a gente olha para os preços no interior do Brasil, há lugares, como eu já falei essa semana, pagando melhor do que a exportação, então atenção também ao seu mercado interno, atenção ao mercado de combustíveis, sabemos que o biodiesel teve a sua mistura obrigatória reduzida para 10%, pode reduzir um pouquinho o nosso esmagamento, tudo isso precisa entrar na tua conta. Sem contar prêmios e dólar. Então, olhar para o tripé, olhar para a sua realidade regional de oferta e demanda e olhar para Porto, tá? Hoje, 1º de outubro, vai sair a balança comercial brasileira de setembro, tá? Vamos entender como é que ficaram as nossas exportações de soja no mês de setembro e, portanto, quanto a gente ainda pode exportar nesses últimos 3 meses de 2021, né? Outubro, novembro e dezembro, tá certo? Bom, falamos então bastante de soja, falamos bastante de milho, vamos passar agora para o nosso mercado pecuário. Como eu falei, a gente teve uma semana bastante tensa para o mercado do boi gordo, inclusive essa foi uma avaliação bastante interessante que o Alexander Horta levantou ontem, né, na sua entrevista diária, e lembrando que hoje, de volta entre 11h30 e meio-dia, a gente tem a atualização dessas informações, com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista de mercado da Safras e Mercado. E a gente falava sobre essa pressão que se intensifica sobre os preços do boi gordo na B3, que é o nosso mercado futuro, mas também no mercado físico. E muito disso está atrelado a essa ausência dos chineses nas compras, né? Em partes por conta daquele questão de vaca louca atípica, né? Pelos casos de vaca louca atípica, e também por esses feriados, né? Nós já tivemos feriados ali de 3 dias na China. Depois agora a gente tem esse feriado de 7 dias, tudo isso vai aumentando ali o imbróglio, e nessa semana então a gente viu os patamares da arroba do boi gordo chegarem ali perto de R$290 nessas diversas praças de comercialização. Algumas indústrias no estado de São Paulo estão testando preços de R$280 a R$285 por arroba, mas sem conseguir, então, fechar e efetivar os negócios. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos voltaram a exercer pressão sobre o mercado diante dessa ausência da China. Abre aspas para o analista.
Não devemos ter uma retomada da China nos próximos dias, já que o feriado por lá ocorre de 1º a 7 de outubro. As indústrias iniciam o mês com escalas programadas do que foi remanejado em setembro. Diante dessa situação, os preços futuros do boi negociados na B3 estavam trabalhando próximos de um limite de baixa. Mais uma vez, abre aspas para o analista. Além do embargo chinês nas exportações e da baixa liquidez no mercado físico, a queda nos preços da carne no mercado doméstico impactaram os preços futuros da arroba, tá? Então, essas são informações levantadas junto do Fernando Henrique Iglesias, analista da consultoria Safras e Mercado, e elas resumem bem o que nós tivemos nessa semana. Essa pressão contínua sobre os preços da arroba e realmente uma situação que preocupa bastante. O pessoal da TF Agronegócios, né, pediu essa informação aí sobre o mercado de boi gordo. As expectativas são dessa condição, né, ó, o pessoal da TF Agronegócios. As expectativas são essas, tá? De que a gente veja a manutenção dessa pressão até que a China volte efetivamente às compras. Porque aqui, internamente, a nossa demanda ainda patina um pouco. Pode ser que ela melhore um pouquinho no final do ano e tudo mais, quando inclusive os analistas esperavam uma reversão desse cenário de pressão, mas nem contavam ainda com essa questão China, né, que veio aí em setembro. Então, e eu sempre vou lembrar aqui, senhoras e senhores, que o caso de vaca louca atípica, ele foi rapidamente resolvido, explicado, concluído e fechado, não só pelo Ministério da Agricultura, mas pela Organização de Saúde, Defesa da Saúde Animal Internacional. Tá concluído, tá feito, já tá explicado, já se resolveu, né? Então, vai mais de uma estratégia aqui do que outra coisa por parte do mercado chinês, né? Mas lembrando, não podemos esquecer que nos contratos Brasil-China, China-Brasil, tem um dispositivo que fala, tem vaca louca, em caso de vaca louca, confirmou, suspende as exportações. Em 2019, durou 15 dias. Dessa vez estamos arrastando um pouquinho mais. Vamos ver como é que fica, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na Scott Consultoria. Eu gosto sempre de complementar as informações com a Scott. A Scott é uma consultoria muito ponderada, muito equilibrada, então traz informações também bem importantes para nós. Nós temos ali, na comparação do dia, né? A Scott sempre trata o fechamento anterior. Então, ontem os preços caíram R$2 por arroba, não só no boi gordo, mas vaca e novilha gordas também apresentando aí algum recuo, tá? Quando a gente olha para São Paulo, R$293 por arroba, mas aquela tentativa ali de 280 a 285, meio frustrada sem fechar negócio, tá? No Paraná, devido ao baixo escoamento da carne, as cotações do boi, vaca e novilha recuaram R$1 por arroba. Boi gordo, 298, vaca. Vaca gorda, 284, novilha, R$294 por arroba. Esses são preços brutos e a prazo. Vamos para Mato Grosso? Cuiabá. Compradores abrirão as ofertas de compra R$2 por arroba a menos pelo boi gordo e R$3 por arroba pela vaca e novilha gordas também menores do que na comparação diária. Então, Cuiabá, Mato Grosso, R$278 por arroba. No boi gordo, vaca, 269, novilha, 272. Mercado do boi gordo está num momento nada fácil e a pressão continua, tá? Estamos aqui ainda acompanhando tudo isso. Concluímos o mercado, o mercado pecuário. Vamos agora falar de um dia importante, né? Que é o Dia Internacional do Café. É hoje, né? Vou pedir até pra Virgínia me confirmar, mas é hoje sim, dia 1º de outubro. Hoje é dia 1º de outubro? Tem o dia mundial, tem o dia internacional, tem o dia tudo. Então, bom, vamos falar do Dia Internacional do Café. Senhoras e senhores, a gente está promovendo aqui
uma série especial para esse Dia Internacional do Café. Uma pesquisa realizada em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, e pelo Axus Institute, mostrou que o café, além de ser a segunda bebida mais consumida do mundo, né, porque fica só atrás da água, também ganhou um espaço especial para o consumidor brasileiro. Os resultados mostraram que durante a pandemia, nos anos de 20 e 21, mesmo com o consumidor mudando a sua rotina e aderindo ao home office, o consumo aumentou dentro de casa. No Bom Dia Agro, a gente falou muito sobre isso, porque a gente tinha, mas e a demanda? A demanda vai continuar nos lares, a demanda vai continuar em casa, a demanda, né? Então, a gente teve essa condição toda. Então, o consumo doméstico de café aumentou durante a pandemia. Segundo a pesquisa, declaram que o isolamento social e a permanência em casa por mais tempo aumentou o desejo pelo café. Então, a gente está olhando para tudo isso, né? E essa série especial está prestes a sair, uma produção da Virgínia Alves e do Lucas Santos, impecável. Vocês vão amar entender um pouco mais sobre o café aqui no Brasil. Tá? E principalmente o café paulista, né, que é um estado importante ali na produção, o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, e a sua importância na produção cafeira do Brasil, enfim, é uma série muito rica que está chegando por aí, vocês vão adorar esse conteúdo. Bom, Virgínia nos traz também informações sobre o mercado na perspectiva de análise do Gil Barabá. 2 cenários estão sendo desenhados agora. Operador em Nova York, otimista com o retorno das chuvas, limitando as altas e, consequentemente, a gente vê o mercado recuando um pouquinho, ou com a sua alta um pouco mais contida, e o produtor vivenciando a seca, retraído, segurando o café e quase sem participar do mercado. Um cenário que a gente já vem vendo há algumas semanas, porque as perdas no café também foram consideráveis, as perdas para a próxima safra também já estão postas. Para a safra 23 vai ter problema de qualidade na produção aqui no Parque Cafeiro Paulista por conta das adversidades climáticas. Então, para fazer vendas futuras, o cafeicultor está um pouco reticente e aí ele opta por não participar tanto do mercado tão avidamente como participou nos últimos anos, quando tinha ali uma condição melhor. E quando a gente olha para as vendas futuras dessa safra, né, que está terminando de ser concluída, a gente vê que ele vendeu e em alguns momentos ele estava ali com a oferta comprometida para entregar diante dessa condição. Então é um quadro bastante delicado, porque os fundamentos do café são bastante fortes, né? Então, atenção a esses números. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York nesta manhã de sexta-feira. Mercado do café arábica, tá? É isso mesmo, ó, é hoje, dia 1º de outubro, obrigada, viu, Rogério? International Coffee Day, é bem isso, né? É bem isso. Deixa eu abrir aqui para vocês, então, os preços do café arábica. Bolsa de Nova York, para a gente dar uma passadinha ali pelas cotações. Dezembro, contrato dezembro, $1,96 mais 65 por libra peso. Março, $1,99 mais 35. O maio e o julho voltam para os $2 por libra. 200 mais 50 no maio, julho, 200 mais 90. Quase não, $2 por libra peso nesses últimos 2 contratos, que nesse momento sobem 1,3%. O dezembro, 1,4% de alta, e o março, 1,3% de ganho agora, tá? Mercado do café arábica, então, com boas altas sendo registradas nesta manhã de sexta-feira, senhoras e senhores, para a gente terminar bem a semana e para comemorar o International Coffee Day, né? Como nos pontuou aqui o Rogério. Obrigada, viu, Rogério, pela confirmação. Fiquei até meio confuso. Falei, será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Então, hoje é Dia Internacional do Café, tá? Bom, deixa eu passar aqui pelos nossos comentários para ver se eu deixei alguma coisa para trás ou se eu posso seguir aqui com as nossas... com as nossas demandas de informação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá.
O mercado de suínos, a Yara perguntou sobre o mercado de suínos, a Letícia trouxe aqui algumas informações, a Letícia, além de nos acompanhar aqui no Bom Dia Agro, ela é a nossa especialista em proteínas animais. Mercado andando de lado nessa semana, preços mais estáveis, mas muito aquém dos custos de produção. Então, ainda há uma dificuldade no mercado, não só suinocultor, mas avicultor também. A Letícia, inclusive, pode comentar, se ela quiser, um pouco mais sobre isso aqui. É um momento ainda difícil, porque os custos seguem muito altos diante de preços altos de soja e milho. Ah, mas a gente está compensando a ração com trigo. Pessoal, o trigo está em preço recorde aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Então tá tudo alto, né? Não dá para o granjeiro não dá para desviar os olhos. O pecuarista, a mesma coisa. Pecuarista de leite não foge disso. Então, atenção. Mercado de suínos, de fato, nessa semana, não só a suinocultura integrada, mas a suinocultura independente também fechou setembro ali, meio reticente, meio caminhando de lado, tá? Lembrem-se que nós temos ali uma condição de exclusividade para alguns noticiários, como, por exemplo, esse giro da suinocultura independente, que a Letícia Guimarães faz todas as quintas-feiras. Esse é um trabalho, né, que a Letícia traz essa ronda, que é muito importante para você entender se você é integrado, como está acompanhando, como está caminhando a suinocultura independente. É independente para você entender o seu próprio mercado. Fora fechamentos diários dos mercados de suínos e aves, tá? Todo dia tem aqui no Notícias Agrícolas para você se informar. Deixa eu ver se perdi mais algum comentário por aqui, se passou alguma coisa que eu não respondi. Vamos dar uma olhadinha. Bom dia, Brasil amado. Bom dia, Gleiton. Como vai ficar os preços do trigo? Vão manter? Aqui em Guarapuava, Paraná, amanheceu chovendo. E a previsão até domingo de chuva. Que bom. Os preços do trigo estão num momento importante. A gente já vai começar a colheita, o que pode trazer até alguma pressão sobre as cotações. Mas a gente está num momento importante aí dos preços do trigo. A demanda aumentou. Então, a gente tem uma melhora aí dessa condição. E a gente tem essa condição que foi destaque também essa semana, que foi a Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, se posicionando contra a importação de trigo transgênico da Argentina, né? Segundo a Abitrigo, isso poderia trazer insegurança junto ao consumidor nacional e a impossibilidade de exportar produtos derivados, já que outros países não possuem essa liberação, nos informou a Abitrigo. O Guilherme também acompanhou durante essa semana a coletiva de imprensa da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. É um assunto polêmico, mas é um assunto que a gente vai ver isso acontecer e pesar ali favoravelmente ao mercado, né? Então, segundo a Abitrigo, eles vão buscar outros mercados para importar trigo que não o trigo transgênico da Argentina, tá? Foi destaque também para o mercado do trigo essa semana um dia de campo da Embrapa que aconteceu lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e que, por intermédio da Rita De Bacco e do Marcelo De Bacco, que participaram desse dia de campo, a gente o Guilherme entrevistou o Giovanni Faé, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, falando sobre como a gente poderia investir mais em culturas de inverno, principalmente nos estados do sul do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul, que ocupa só 12% da sua área no inverno com cereais de inverno. E se a gente ampliasse essa área, utilizasse 100%, como seria possível, nós conseguiríamos não só injetar mais dinheiro na economia gaúcha, como aumentar a oferta desses produtos, o que também seria bastante interessante, bastante importante. Inclusive, o trigo nesses últimos meses foi muito demandado para ração, né? E uma pesquisa da Embrapa mostrou que, na média, o trigo possui 98% de equivalência com o milho na ração em proteína. Mas algumas cultivares podem representar um aumento de até 15% sobre o grão. Além de alto índice de proteína, o trigo possui mais fibras e pode ajudar na digestibilidade dos animais. Por exemplo, se você coloca um sorgo ou um triticale, inclusive a Embrapa Suínos e Aves está trabalhando em novas variedades de triticales justamente para isso, há alguns grãos que você coloca ali e não é palatável
para os animais. E aí acaba não compensando, né? Porque não vai ter resultado. Então, no trigo já é diferente. Principalmente nesse desenvolvimento que a gente vê do trigo atualmente aqui no Brasil. Então, a gente tem que olhar mais para o trigo, realmente, e continuar acompanhando, tá? Maria Mello nos perguntando sobre os legumes e as frutas. A gente está num momento de melhora da demanda, meio que ainda patinando por conta da renda do brasileiro. Mas, Maria, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma análise mais completa para ti na segunda-feira. Vamos combinar assim? Assim eu consigo trazer mais produtos e te dar mais informações, tá certo? A gente tem Atos Advocacia. Terá previsão do tempo hoje? Sim, falamos sobre o tempo lá no comecinho da nossa conversa. Hoje eu comecei com a previsão do tempo, mas já adianto que outubro começa com pancadas de chuvas em todo o Brasil, segundo informações do INMET, o modelo Cosmo do INMET mostrando essa chegada das pancadas de chuvas. As previsões, as precipitações mais volumosas ainda deverão ser sentidas no sul do país, não sei em que região vocês estão, pessoal da Atos, mas a gente tem pancadas esperadas aí para todo o Brasil neste final de semana, com o avanço de uma frente fria que está chegando, né? Vem avançando ali do Rio Grande do Sul. Já tem chuvas consideráveis ali no sul do Brasil. E aí essas pancadas que devem começar a aparecer em todo o país. Tá certo? Senhoras e senhores, vamos passar rapidamente pelas nossas notícias, que eu tô quase estourando o nosso tempo por aqui, senhoras e senhores. Bom, ovos, plantel produtivo apresenta nova retração em outubro. Já estava posto que isso ia acontecer, os avicultores já vinham falando por conta dos elevados custos de produção que iam diminuir o alojamento. E assim vem se dando. Análise do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Veja só, o suicídio da CPI. Vale a pena acompanhar, tá? Olha só, já temos abertura dos mercados de soja, café, milho e açúcar para você aqui no Notícias Agrícolas, tudo atualizado para essa sexta-feira. Dólar à vista cai 0,43% e vai a 5,42 nos primeiros negócios dessa sexta-feira. Democratas adiam votação sobre plano de infraestrutura nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Tem que votar isso aí ou o governo vai parar já já. Então, vambora. Preço do etanol hidratado no Brasil está cerca de 3% menor que o açúcar número 11 em Nova York. Isso é importante para você entender que tipo de safra a gente vai ter na moagem, tá? IBRAF, mercado do feijão segue estável à espera dos compradores. Petrobras diz que mantém intenção de vender fatia na Braskem. Venezuela vai cortar 6 zeros na moeda na segunda reestruturação em 3 anos. Senhoras e senhores, é dureza. Lavoro prevê manter forte crescimento com MEIAs e firmeza no mercado de grãos. Então, esses são alguns dos nossos destaques. Diesel nos postos sobe pelo 5º mês em setembro para quase R$5 o litro, segundo a consultoria Ticketlog. Isso já está disponível para você também. Todas essas notícias já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Ontem saiu um novo episódio do podcast Conversa de Cerca. Se você não assistiu, veja a entrevista do professor Elmar Floss, um dos principais fisiologistas mundiais e um grande brasileiro, que me relatou as 7 revoluções agrícolas pelas quais passou o Brasil, o agronegócio brasileiro, e a importância que elas tiveram para o Brasil de hoje. Um conteúdo muito rico, e a gentileza do professor Elmar Floss vem de brinde, né? Assista ou ouça esse podcast, ele está disponível em todas as plataformas de áudio, ou no nosso YouTube, ou aqui no nosso site, fique à vontade. E veja, ouça essa conversa e aprenda com o professor Floss. É sensacional, tá? Vale a pena. Não foi porque eu que fiz, não, mas tá boa. Fora os nossos outros podcasts que são sensacionais, os podcasts originais do Notícias Agrícolas, que são o Café em Prosa, uma produção da Virgínia Alves e do Erickson Santos, com a produção técnica do Lucas Santos, só sobre cafeicultura, grandes histórias da cafeicultura brasileira e mundial, e o do Grão à Barra, que é uma produção do Erickson e do Lucas, para
cacau, chocolate e esse mercado delicioso. Vale a pena acompanhar, tá? O do Grão à Barra tá se tornando uma referência importante aí para cacau e cultura brasileira e para o mercado de chocolate. Essa iniciativa incrível do Erickson. E os nossos podcasts estão lá no menu. Menu podcasts, tem todos ali os nossos podcasts originais e mais os parceiros que também entram ali na nossa página, tá? Vamos passar rapidinho na nossa agenda? Hoje tem CSEX, hoje tem também o USDA trazendo produção pecuária e tem às 10 horas o USDA trazendo custos e devolução de commodities, já. Temos também a posição dos fundos investidores e especuladores no relatório da CFTC do mercado de commodities, tá? No mercado financeiro, a gente tem o PMI Industrial do Brasil, tem o IPCS para a quarta quadricemana pela FGV. Nos Estados Unidos, o PMI Industrial também, os gastos de construção e, como sai todas as sextas-feiras, a contagem de plataformas de petróleo e gás. Fechado, senhoras e senhores? Esse é o nosso Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, dia 1º de outubro. Começou outubro e eu desejo que você tenha um excelente novo mês, né? Que seja produtivo, que seja de chuvas, que seja só de coisas boas e boas notícias eu posso dar aqui também pra vocês, tá certo? A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom final de semana, se você for descansar, bom descanso, se for pra lida, bom trabalho e a gente se encontra segunda-feira. Até mais!